Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB, e nosso assunto, claro, a questão da seca versus os programas de sustentabilidade, de convivência com a seca, que deixam de ser implementados no Brasil, sobretudo no Nordeste do brasileiro, aqui em Alagoas também. Deputado, sobre essa questão da transposição, o senhor que fez agora essa declaração no bloco anterior de que em 5 anos a gente vai aqui enumerar a quantidade de problemas relacionados à falta d'água, né, o baixo nível do São Francisco, com implicações, sobretudo, na questão energética, né? E o senhor, durante o período que o senhor está aqui, desde a sua primeira eleição, seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, o senhor já vem alertando sobre esses problemas, de há muito o senhor vem alertando. O que passa, de fato, na sua opinião, pelo entendimento do governo sobre as reais necessidades da região Nordeste, que não tomam a providência de fato? É desinteresse? É desleixo? O que é, na verdade, na sua opinião? Eu costumo dizer que o grande problema do Brasil sempre foi a falta de um plano de desenvolvimento integrado para o Brasil. Não existe nenhum país de primeiro mundo que tenha regiões pobres, outras ricas. Sempre tem um desenvolvimento uniforme. O Brasil não, nunca teve. O único governante que pensou em implantar um programa de desenvolvimento integrado para o Brasil foi Dom Pedro II. Mas, conclusão, Deus foi extremamente generoso para com o Nordeste. Esse tema nós passaríamos a tarde toda. Para o Nordeste meridional, que dividir agora o Nordeste em dois, o meridional e o setentrional. O meridional são aqueles banhados pelo Rio São Francisco. Ele nos deu um rio de superfície, que foi o Rio São Francisco. Infelizmente, está nesse processo de degradação. Para o Nordeste meridional, setentrional, ele nos deu um rio subterrâneo, o aquífero Jatobá, que é o maior aquífero do Brasil. Esse aquífero Jatobá, Gorete, ele já começa aqui na região serrana de Água Branca e Mata Grande. Pega, inclusive, até o Nordeste meridional e vai até o sul do Piauí. Conclusão, nós temos armazenado nesse aquífero 135 bilhões de metros cúbicos d'água. Quem não mexe com essas unidades, o que significa isso? Ou seja, a água que passa hoje em Piranhas, minha cidade, do Rio São Francisco, por ano, é em torno de 70 bilhões de metros cúbicos d'água. Esse aquífero, água doce, água de boa qualidade, esse aquífero tem 135 bilhões de metros cúbicos. O problema do Nordeste não é a falta d'água, não. Né? É como gerenciar. Gerenciar essa água. Se nós retirarmos 27 bilhões de metros cúbicos d'água por ano, não compromete esse aquífero, porque a média de chuvas na região garante a recarga e nós não vamos levar água apenas para 1% da população nordestina, como vai levar o enganoso e criminoso projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Nós vamos levar para 100% dos nossos irmãos de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Um custo bem menor do que o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, água para irrigação, água para o consumo industrial e água para a população humana e animal. E, como eu disse, com um custo bem menor do que o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Isso são dados da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Conclusão, não se coloca em prática, não se aproveita esse rio subterrâneo que nós temos e o que é que acontece? Se sacrifica um paciente que está na UTI, que é o Rio São Francisco, para enganar os nossos irmãos
de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Bem, diante da sua exposição, deputado, só resta perguntar: a quem interessa a indústria da seca? Eu acho que não interessa a nenhum político. A política ela é muito fascinante. Quando você fica exatamente contaminado 100% pelo vírus da política, você esquece de discutir essas questões técnicas. Aí você começa a olhar para o homem como o machante olha para o boi. O machante dá valor ao boi pelo peso que ele tem. Nesse estágio que você chega, você começa a valorizar a pessoa pelo número de votos que ele pode dar a você. Ou seja, o grande problema de convivência do sertanejo com essas secas não é uma questão técnica, é uma questão política. E volto a repetir, a política você fica enfeitiçado, você fica contaminado e você esquece de discutir essas questões técnicas. Mas não acredito que nenhum político tenha interesse nessa questão da indústria da seca. Quando o senhor fala no vírus da política, estaria aí a questão de tudo pelo poder, toda a atenção pelo poder e quase nenhuma prioridade para a solução dos problemas colocados, né, pela realidade. E outra coisa interessante era que a função do legislador, do poder legislativo, é de fiscalizar e legislar. No momento que o poder legislativo tivesse poderes para as suas ideias, esse poder tem interferência forte em várias áreas, em várias questões pertinentes ao município, ao Estado, ao país, com absoluta certeza, esse município seria uma outra realidade, o Estado e o nosso país. A questão é que o poder legislativo, ele tem suas limitações. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa, nós temos um quadro extremamente eclético, deputados extremamente competentes que podem muito e muito contribuir em várias áreas do nosso Estado, na área de saúde, na área de educação, na área de agricultura, na área de segurança. O que precisa é exatamente o poder legislativo ser mais ouvido. Eu não estou dizendo só aqui em Alagoas, não, no Brasil. Pois bem, e quando o Poder Legislativo, através de projetos de origem parlamentar, são aprovados e não executados, o que cabe, na sua opinião, o papel do Legislativo num momento como esse? É exatamente a fragilidade. O Poder Legislativo, por exemplo, um parlamento é a caixa de ressonância de uma sociedade. Por exemplo, esse projeto de minha autoria, o 444, que institui política de convivência com as irregularidades pluviométricas no nosso semiárido, foi aprovado, foi sancionado, mas ainda não foi colocado em prática. É exatamente isso. Nós defendemos em que o Poder Executivo venha a ser mais atento, venha a mais ouvir o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo tem uma capacidade muito grande de contribuir com o município, com os municípios, com os estados e com a federação. Pois é, porque os municípios sozinhos também não conseguem avançar nessas políticas, né, deputado? Por exemplo, observa-se que os municípios que estão ribeirinhos ao São Francisco contribuem e muito para a questão ambiental no sentido negativo, né? Porque jogam a maior parte dos dejetos, né, pela falta de saneamento básico e por aí vai. Nesse sentido, a questão dos consórcios não poderia estar mais avançadas, assim, no sentido de fazer com que esses municípios não agridam tanto ao meio ambiente, sobretudo o rio? Concordo plenamente, mas tudo isso tem de sair, tem de partir do governo federal. Os municípios estão totalmente quebrados. O governo federal transferindo responsabilidade, e essa transferência de responsabilidade do governo federal para com os estados e os municípios está exatamente sucateando
os estados e principalmente os municípios brasileiros. A discussão sobre as consequências da seca, da crise hídrica no Nordeste, particularmente aqui em Alagoas, como o senhor vê, porque já houve discussões aqui na Assembleia, né? E já houve discussões também até em municípios onde a Assembleia, representada por parlamentares, esteve para ver a questão até da salinidade do rio, como foi uma audiência lá em Piaçabuçu. Como é que o senhor vê o resultado dessas discussões? O governo se coloca atento para, após cada discussão dessa, chamar, ouvir, propor nesse sentido de buscar soluções para o problema? Soluções existem. Mais uma vez eu repito, os grandes problemas do Brasil não são técnicos, são políticos. Eu quero dizer que eu lembro que o Ciro Gomes, quando ministro da Integração Nacional, tentando ludibriar a população nordestina, dizia: quantos milhões de litros d'água são jogados no mar sem serventia? Nenhum rio joga água no mar sem serventia. O que existe de perfeito é a natureza. Um rio começa a morrer pela sua foz. Quando ele não tem água para adentrar no mar, o mar adentra nele. É o que está acontecendo já com o nosso Rio São Francisco, e o município de Piaçabuçu está enfrentando um grave problema. Ou seja, conforme o IBAMA, a vazão ecológica do Rio São Francisco é 1.300 metros cúbicos por segundo, que eu discordo, no meu entendimento é 1.500, mas segundo o IBAMA é 1.300, hoje nós estamos com 650 metros cúbicos por segundo. Ou seja, em vez do rio adentrar no mar, o mar é quem está adentrando no Rio São Francisco. Isso causa um desastre terrível, não é? O governo federal, em vez de colocar em prática o projeto de revitalização do Rio São Francisco, ele coloca em prática esse projeto enganoso e criminoso de transposição das águas do Rio São Francisco. O Rio São Francisco compara um ser humano. Você não pode fazer de um ser humano que está na UTI, fazer dele um doador de sangue. Primeiro você tem que tratar desse paciente, quando ele voltar a ter sua saúde perfeita, aí ele vai ser um doador. Então é a mesma coisa do Rio São Francisco. Deputado, a Assembleia discute, articula uma nova discussão bem abrangente sobre essa questão da seca aqui em Alagoas? Sim. A deputada Jó Pereira, juntamente com o deputado Bruno Toledo e o deputado Marquinhos Madeira, nós vamos promover uma audiência pública, já que cada um representa a sua região. Eu, o Sertão, a deputada Jó Pereira vem representando a região da Zona da Mata, o deputado Ricardo Nezinho, a região do Agreste, o deputado Marquinhos Madeira, a região do Litoral Norte, e nós vamos, o Bruno Toledo, como eu falei, a região da Mata, juntamente com a deputada Jó Pereira, nós vamos promover uma audiência pública de modo que a gente venha, mais uma vez, alertar não só a classe política, mas, mais precisamente, a sociedade alagoana do grave problema que nós estamos enfrentando. Seca sempre houve e sempre vai existir no semiárido brasileiro. Sempre o que caracterizou a região do nosso semiárido são as irregularidades pluviométricas. Agora que nós temos soluções para resolver, para que nós possamos conviver com essa seca e essa região sim a ser uma região extremamente viável. Deputado Inácio Loyola, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. O nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e volto a repetir. O futuro do Nordeste está exatamente nessa região que eu batizei o Polígonos, os lagos do São Francisco, e o estado de Alagoas, o sertão de Alagoas, será o grande timoneiro do desenvolvimento dessa nossa região nordestina. Obrigada, deputado. E lembrando a você, telespectador, que pode assistir esta entrevista, já está disponível no YouTube a qualquer momento, claro. E eu agradeço mais uma vez a sua audiência e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.